Fala pessoal, hoje o Troco do Pão a gente vai jogar um pouquinho de Rocket League. Game aqui, pasmem, futebol e carros. Isso aí, a gente usa um carro para jogar futebol, mas até agora ainda não entendi como é que funciona isso. Eu vou tentar jogar um pouquinho aqui. E enquanto a gente joga, a gente vai bater um papo aqui sobre a questão de gênero. Tema polêmico aí, que muitas vezes é evitado, mas tem jeito, cara. A gente vai ter que bater esse papo, conversar um pouquinho sobre isso. Principalmente porque eu vou utilizar essa temática, para explicar a vocês sobre o fato social de um teórico fundador da sociologia, Emile Durkheim. Extremamente importante para que entenda como é que funcionam as análises da sociologia, levando em consideração que o fato social de Durkheim ele é o maior objeto de estudo do sociólogo, segundo esse autor. Então, para a gente entender como é que funciona, a gente tem que fazer essa análise. E vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o gênero. Deixa eu procurar aqui uma partida e bora ver como é que vai essa situação. Pronto, encontrei a partida, bora ver aqui o que vai acontecer. Rapaz, eu não sei jogar esse jogo, cara, então tenham paciência aí comigo. Mas bora aqui começar o nosso papo aqui, a nossa conversa sobre essas condições. Então, para a gente entender basicamente o que rola em relação ao gênero, a gente tem que entender, para quem é mais conhecido das questões linguísticas, né, relacionadas a esta... Olha aí o gol, cara. Ih, rapaz, não vai dar certo esse negócio aqui, eu vou ficar toda hora me distraindo. Tá bom. Então, pra galera que conhece mais as condições relacionadas à linguística, sabe que o gênero ele vai ser aquilo que vai definir, né, entre um substantivo, adjetivo, até mesmo um verbo, se ele pertence à classe masculina ou feminina, referente a essas linguagens. Olha o gol. Não foi hoje. Então, para a sociologia e até mesmo psicologia e tantas outras áreas de estudo que fazem essa análise referente a essas condições de gênero, não vai ser tão diferente. O gênero ele vai caracterizar o indivíduo, né, referente à sua origem biológica, a sua origem do sexo biológico, certo? Como ele nasceu sendo masculino ou feminino. Sabendo que a biologia ela caracteriza, né, o sexo do indivíduo através dos cromossomos Y e X. Né? Aí a galera da biologia aí já vai entender melhor como é que isso funciona, sabendo que há, né, exceções, sabendo que há certas chamadas de anomalias, né, ou até mesmo mutações, onde o indivíduo ele nasce com os dois sexos. Então há variações de sexo biológico, não apenas masculino e feminino. Então pronto, né, já temos aqui basicamente o conhecimento do que é o gênero. Mas a gente tem que separar algumas características que correspondem muitas vezes as pessoas a confundirem gênero com outros pontos referentes a essas manifestações. O que acontece? Como eu disse, há o sexo biológico, né, que é aquela definição biológica do indivíduo quando ele nasce, a partir do seu nascimento, e o gênero ele vai ser aquilo que vai definir as características sociais impostas àquele indivíduo, dependendo do seu grupo, dependendo das tradições, das características culturais e sociais que ali implicam, para que ele, de alguma maneira, de alguma forma, se condicione a certos comportamentos, certas vestimentas, até mesmo certas preferências dentro daquela sociedade. Entendeu? Então, a sociedade ela mais ou menos vai definir, designar ao indivíduo a sua maneira de comportamento através da sua origem biológica, né, do seu sexo biológico. Entende? Então, digamos assim, a forma como nós nos comportamos não é algo naturalizado, né? Claro que há, né, controvérsias a isso, né? A biologia mesmo já informa que já fez alguns estudos, né, com alguns primatas, orangotangos e outros seres vivos, que sim há certos níveis de comportamento para esses animais referentes à sua origem sexual, né?
é seu sexo biológico, né? Enquanto as mulheres, as fêmeas no caso, elas acabam tendo certos, eh, certas atividades, até mesmo brincadeiras mais tranquilas e até mesmo maternais, o homem ele acaba sendo, né, tendo certas atividades e até mesmo brincadeiras mais agressivas. Cara, eu não tô conseguindo fazer um gol nessa desgraça. Então, não vai acabar. Perdemos. Now the world don't move to the beat of just one drum. Então, o que acontece? Assim, né, o comportamento do indivíduo ele acaba sendo influenciado pela sua origem sexual, né, pela sua origem do sexo biológico. Então, de certa maneira, até certo ponto, sim, essa condição existe. Já referente a um comportamento social, sim, é uma imposição. E a gente vai entender como isso acontece a partir de agora. Levando em consideração que, se o gênero ele é separado do sexo biológico, ele também é separado de outros pontos. Então, o gênero ele não se mistura necessariamente com a origem do indivíduo de forma biológica e muito menos com a sua identidade de gênero, né? Porque o gênero ele é uma imposição da sociedade, mas ele também depende da identidade do indivíduo, como o indivíduo se enxerga, como ele se sente, né, nas suas características particulares, que também é uma outra questão importante que a gente tem que mencionar, e também a própria sexualidade. O gênero ele não implica com a sexualidade, ou seja, não adianta você impor a alguém a agir, sei lá, como homem ou como mulher, isso não vai fazer com que ele tenha uma preferência sexual determinada por esses comportamentos. Mas aí o que mais importa mesmo pra gente... Olha o gol! Meu Deus, eu que fiz o gol contra esse. Vai ficar horrível esse vídeo. Mas o que mais importa pra gente, na verdade, é entender por que maneira isso começa, né? Quem é que define se o menino ele, de fato ele deve vestir azul e a menina deve vestir rosa? Será que foi a ministra Damares que definiu isso? Menino veste azul e menina veste rosa! Isso daí já veio muito antes dela. E de onde que veio essa história de que azul é cor de menino e rosa é cor de menina? Bom, isso tem origem na Idade Média. Isso foi criado pela Igreja Católica durante a Inquisição. As meninas nasciam predestinadas com a possibilidade de se tornarem bruxas. Então era importante tirar essa força do feminino e vesti-las com a cor da fragilidade, então a cor das flores. E os meninos, homens, um ser superior, vestiriam a cor dos céus. No século XVIII, por exemplo, a moda na França era o rosa para os meninos. Então essa história já descolou, já descoloriu e ficou lá para trás. Já veio muito antes de muitas dessas questões políticas atuais referentes ao conservadorismo, né, que já há muito tempo se... Olha o gol do cara aí, putz. Tá tenso. Vai ser perdendo mesmo que a gente vai explicar aqui no nosso jogo. Então, essas definições referentes aos comportamentos de gênero, elas vêm muito antes do que o indivíduo em si, né, deflagrou como uma norma, como uma regra social. E é justamente aí que o Durkheim entra para explicar para a gente por que e como isso acontece. Porque, para ele, como eu havia dito no início do nosso vídeo, Durkheim ele percebe que há um comportamento padrão dentro da sociedade. E esse comportamento padrão ele é definido através daquilo que ele chama de fato social. O fato social ele é o objeto de estudo do sociólogo e ele deve ser encarado como algo a ser estudado de forma exática. Ele deve ser estudado como é estudado a biologia, como é estudado as ciências da natureza, como é estudado as ciências exatas, certo? Ele deve ser analisado propriamente dito, dentro dessa palavra mesmo. Certo? Ele deve ser analisado mesmo como uma coisa. Né? Ele fala isso com todas as propriedades. Eu tô levando uma pisa nesse jogo, cara, que vergonha.
Mas bora lá. Então, quais são essas características? Obviamente que o fato social ele vai ter umas características em comum. A primeira característica do fato social é que ele é geral. Ou seja, independentemente da condição em que sociedade ele se manifesta, ou as condições que ele se manifesta, ele é para todos os indivíduos pertencentes àquela sociedade. Então, ele não vai ser exclusividade de alguns ou de outros, ele vai ser para todos. Então, se você está dentro de uma sociedade que os homens eles têm que ter cabelo curto, vestir roupas azuis ou sei lá, alguma coisa do tipo, você também tem como homem que se comportar dessa maneira, né? Se você vive numa sociedade que os homens eles gostam de futebol, você vai ter que gostar de futebol. Se você vive numa sociedade que os homens eles gostam de carros, você vai ter que gostar de carro, se você for homem, certo? Se você fugir dessa regra, aí papai é outra história. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. A segunda situação é que ele é externo a você. O fato social ele é externo, ele não depende da tua vontade ou da tua necessidade. Você tem que se adaptar a ele de um jeito ou de outro, porque ele não depende da tua vontade. E nem do teu nascimento. Né? Tu existindo ou não, o fato social vai estar lá para subjugar os indivíduos. Então, é só a gente parar para pensar. Quando a gente nasce, aliás, antes mesmo da gente nascer, antes mesmo da gente ainda estar sendo gerado pela nossa mãe e tal, né? Qual é a primeira coisa, qual é o primeira informação que as pessoas querem saber sobre o bebê? Se ele tem saúde, né? Se ele vai ter um parto seguro para a mãe? Não, querem saber o sexo da criança, né? Quer saber se vai ser menino ou se vai ser menino. Aí quando descobre isso, faz aquela festa lá como é o nome daquela festa? Festa do azul, do rosa, sei lá, não esqueci o nome daquela festa lá que virou moda hoje em dia. Isso, faz um chá revelação aí pra criança, né? Faz todo aquele auê lá, convida todo mundo, chama o Vitor e Léo pra cantar uma música lá, se for menino. Aí faz aquele negócio todo só pra saber o gênero da criança, só pra saber, aliás, gênero não, só pra saber o sexo da criança, pra começar a planejar a vida dela. Então, antes da criança nascer, tu já começa a comprar roupinhas azuis, brinquedos do super-herói, do Homem-Aranha, ou, sei lá, se for menina, começa a enfeitar todo o quarto dela com ursinhos de pelúcia branquinhos, né, com roupinhas rosas, pinta a parede de rosa, coloca um bocado de coisa lá delicada, bonitinha pra criança. Então, é basicamente assim que funciona, né? Igual acabou, perdi, né, mas bora continuar aqui, bora ver se a gente consegue ganhar a próxima. Então, é basicamente assim que funciona. Independentemente da tua existência, o fato social ele vai definir, antes mesmo de tu nascer, antes mesmo de tu criar vontade sobre aquilo, ele vai definir para onde tu vai ter, como tu vai ter que se comportar e de que maneira tu vai ter que se comportar dentro daquela sociedade. Certo? E o último ponto é que ele é coercitivo. Certo? Então vamos resumir aqui. Ele é geral, ele é externo, fato social, e ele é coercitivo. E a coerção é um ponto-chave, um ponto muito importante. Porque mesmo que depois de você passar por todos esses pontos, e mesmo assim você não quer se adequar a essas características, a essas normas sociais pré-estabelecidas, mesmo assim, você é obrigado, certo? Você vai ter que fazer contra a sua própria vontade. Foi gol. Que droga, não foi nem meu. Então, é aí que é o pulo do gato do Durkheim. Porque ele vai dizer que se você não concorda com aquelas pré-definições da sociedade que impõem você a agir dessa maneira, não faz diferença nenhuma, porque tu vai ter que agir daquele jeito, ponto final. Certo? E você acaba sofrendo sanções dentro da sociedade correspondentes àquela situação. Entende? Correspondente àquelas
a situação de que você se submete. Se você não concorda e você não age de acordo com aquilo, você sofre sanções dentro da sociedade. Sejam elas legais, né? Porque o Durkheim ele também encara, né, os meios jurídicos legais. Há sim, né, do ponto de vista dele, que existem no contrato, né, nesse contrato social estabelecido, né, dos contratualistas, você tem ali normas pré-estabelecidas pelas leis, e até mesmo a gente pode falar um pouquinho sobre Weber com relação à burocracia bem pré-estabelecida, né, como um tipo de dominação, mas há esses elementos aí que o Durkheim percebe e compreende também como um ponto que submete o indivíduo a essas características de comportamento, né, que são caracterizados pelas leis, e quando você sofre sanções, são sanções legais mesmo, né? Você paga uma multa, ou então você é preso, você é afastado da sociedade, certo? E isso é a mesma coisa que acontece quando o fato social ele não é aplicado a você, né? Quando você se opõe ao fato social, quando você nega o fato social e quer agir da sua própria vontade, da sua própria maneira, certo? A sociedade ela começa a lhe prender, né? Você se torna um indivíduo afastado da sociedade. As pessoas começam a evitar você, certo? Se você não entra dentro daquelas características, daquelas condições, você acaba sendo, de certa forma, excluído da sociedade. Então a sociedade ela acaba impondo a esses indivíduos a maneira certa deles agirem, certo? Imagina hoje, se eu, sei lá, como um homem saio na rua, eu saio na rua com um vestido rosa, de bolinhas amarelas, né, e uma peruca verde, né? Como é que as pessoas iam me enxergar na rua, entende? Então há uma coerção, as pessoas vão me olhar feio, vão rir da minha cara. Se não for algo feito para rir, de fato, né, não for uma piada ou algo do tipo, eu vou ser coagido de alguma maneira, de alguma forma. Então aí isso também implica com a condição do gênero, porque se o indivíduo ele não aceita aquelas imposições de gênero estabelecidas para ele, né, ele sendo ou não, né, uma pessoa, por exemplo, um transexual ou qualquer outra coisa do tipo, ele sendo ou não isso, ele não aceitando aquelas imposições de gênero, ele acaba sim sofrendo uma sanção. Há situações onde o homem ele não é ele não ele não ele não é homossexual e nem algo do tipo, nem é um desviante de alguma maneira, mas ele sim não se identifica com seu gênero, não se identifica com o gênero masculino ou o gênero feminino que ele tem como origem do sexo biológico, entende? Só que ele sempre vai sofrer sanções da sociedade, entende? Então não é algo naturalizado, é algo definido, é algo que a sociedade impõe. E é por isso que para Durkheim, o que molda o indivíduo, o que molda o indivíduo é a sociedade. Vocês conhecem aquele dito popular, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, para o sociólogo a pergunta é diferente, né? O que veio primeiro, o indivíduo ou a sociedade? Para o Durkheim é a sociedade. A sociedade veio primeiro que o indivíduo, porque o indivíduo ele é moldado pela sociedade. Tudo que nós fazemos é estabelecido pela sociedade. Nosso comportamento, nossos padrões de vida, nossos gostos, nossa forma de falar, as gírias que a gente utiliza, as nossas particularidades, que a gente acha que nós somos únicos em relação a isso, mas na verdade nós somos impostos pela sociedade a agir daquela maneira, a ter aqueles gostos, aquelas vontades. Finalmente eu ganhei uma partida que eu não fiz nada, cara, olha aí, meu Deus, não fiz nem um gol. Tá, e pra finalizar eu vou jogar mais uma aqui, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos como é que funciona essa situação. Foi bacana aqui jogar esse jogo, eu sou ruim, cara, mas eu prometo que eu vou treinar, eu vou jogar melhorzinho no próximo vídeo aí, quando a gente for gravar de novo nesse jogo. E já para não perder o hábito, né, se você gostou, se deu para te ajudar aí na compreensão desses dois assuntos importantíssimos,
para a sociologia e para outras áreas de conhecimento também. Eu espero que você possa contribuir com a gente também dando o gostei aí no vídeo. Se puder compartilhar, por favor, compartilhe, que é importantíssimo pra gente, para o canal conseguir sobreviver, né? Pra gente conseguir ter motivação até mesmo para fazer outros vídeos e tudo mais. E também não esqueça de comentar, caso você queira acrescentar de alguma maneira em alguma coisa, né? Caso que você queira contar alguma coisa que você compreendeu, que você não concorde, ou que você concorde, fique à vontade aí para falar sobre tudo isso que a gente debateu hoje no vídeo. Então, é isso aí, eu fico por aqui, né? Vou treinar mais um pouquinho aqui no meu Rocket League e a gente se vê no próximo vídeo, galera. Até mais, falou!